Seja bem-vindo ao nosso encontro da catequese. Hoje nós vamos falar sobre Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é um período de 3 dias no qual os cristãos celebram o centro da sua fé. Ele começa na Quinta-feira Santa e termina no domingo de Páscoa. Neste período, os cristãos celebram a última ceia de Cristo com os seus discípulos, o lava-pés, a prisão, a crucificação, o sepultamento e a ressurreição. Ou seja, celebra-se a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, catequista, o que é celebrado na Quinta-feira Santa? A igreja ela é fiel à memória de Cristo. Então, na noite da Quinta-feira Santa, ela relembra o rito do lava-pés e celebra solenemente a Eucaristia. Então, nós celebramos a ceia, a última refeição que Jesus teve com os seus discípulos antes de ser preso e levado à morte de cruz. Nessa refeição, ele anuncia que vai entregar a sua vida livremente e por amor. Jesus partilha com os discípulos o pão e o vinho, que representam o seu corpo e o seu sangue. Vamos acompanhar a leitura da Sagrada Escritura? Pega lá a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do versículo 26 ao 28. A ceia do Senhor. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: Peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, passou o cálice aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, pois isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, um dos ritos que a gente segue na Quinta-feira Santa é a instituição da Eucaristia. Na ceia do Senhor, na última refeição que Jesus fez com os seus discípulos, ele apresentou o pão e o vinho que simbolizariam para nós o seu corpo e o seu sangue, o seu sacrifício feito na cruz. E ele pede para a gente nessa passagem: façam isso em memória de mim. E nós fazemos isso em todas as celebrações da missa. O padre faz a consagração da Eucaristia e nós ali também celebramos a ceia do Senhor. Nós relembramos aquele sacrifício que Jesus fez na cruz. Uma outra passagem também que vocês podem acompanhar no Evangelho de João, no capítulo 13, do versículo 1 a 20, é um gesto de amor que Jesus fez com seus discípulos. O lava-pés. Jesus lavou os pés de cada um dos seus discípulos. Naquela época, lavar os pés de alguém era um ato muito importante que demonstrava amor e respeito por aquela pessoa. Mas quem lavava os pés dessas pessoas eram os servos, os empregados, né? Não era qualquer um que lavava. Então, por isso que você pode acompanhar ali na passagem, que os discípulos não queriam que Jesus lavasse os pés dele, porque Jesus ali estaria num ato de humilhação lavando o pé dele, servindo os discípulos. Onde já se viu o mestre servir os discípulos? Não pode. Mas eles não estavam entendendo que Jesus queria ensinar outra coisa para eles, né? Então, naquele momento que Jesus lavou os pés dos discípulos, ele assumiu a situação de servo e mostrou para os discípulos o seguinte ensinamento: eu dei o exemplo para que vocês fizessem o mesmo, façam o mesmo. Então Jesus lavou os pés dos discípulos para dar esse serviço, mostrar esse serviço de humildade e de amor. E todos nós devemos servir uns aos outros com amor, dar a nossa vida pelo irmão. Então foi isso que Jesus quis ensinar, que nós temos que estar com o nosso coração aberto para ajudar o nosso próximo, para servir o nosso próximo com amor. Então, Jesus deu esse segundo ensinamento na Quinta-feira Santa. E catequista, a Sexta-feira Santa é um dia de morte? Então, na Sexta-feira Santa é o único dia do ano que a igreja não celebra uma missa.
a igreja não faz a celebração da consagração da Eucaristia. Nesse dia, ela celebra a paixão de Jesus. Então, durante a celebração, os cristãos acompanham a leitura das Sagradas Escrituras. Essas leituras relatam a prisão, a morte, a crucificação de Jesus. A igreja faz diversas orações e faz a adoração da cruz. Nós realizamos também a Via Sacra, que ela consiste numa peregrinação entre 14 e 15 estações, que elas mostram o percurso que Jesus teve da sua prisão até a morte na cruz. E Jesus morre na cruz rezando: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento, Jesus entregou toda a sua história, toda a sua missão naquele gesto maior de amor. Então, nesse dia, nós cristãos celebramos o amor extremo que Deus tem por nós, a entrega de Jesus Cristo naquela cruz por amor à humanidade, a sua humilhação que vai até a cruz, mas para reunir os homens. E o Sábado Santo é um dia vazio? O Sábado Santo é um dia de silêncio, de recolhimento, um dia de espera. Aquele dia que para os discípulos parecia tudo perdido, tudo que eles fizeram acabou, porque o mestre deles morreu. E o que vai acontecer? O que será de nós? Para eles estava tudo acabado. Mas nós sabemos que esse é um dia de preparação, porque o nosso coração anseia e espera pelo milagre da ressurreição acontecer. Então, nesse dia também, nós consagramos todos os preparativos para a festa da Páscoa nas famílias e nas comunidades cristãs. E à noite, o que é celebrado na Vigília Pascal? No sábado à noite, nós celebramos então a Vigília Pascal. Jesus ele passou da morte para a vida e a igreja convida os seus filhos, os cristãos, a se reunirem em vigília e oração. Nós comemoramos a Páscoa do Senhor, porque nós temos a certeza, a firme esperança de que participar deste momento que Cristo triunfa sobre a morte e que ele tem a vida em Deus. Na Páscoa, a igreja celebra a ressurreição de Jesus, a passagem da morte para a vida, porque Deus não deixou seu Filho crucificado na cruz. Ele ressuscitou, ele glorificou, ele reestabeleceu Jesus da morte. E para os cristãos, essa vitória sobre a morte abrange toda a humanidade, porque nós sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus. E este, então, é o anúncio de uma vida em abundância, né? Mais forte do que a morte, porque é a salvação, é a boa nova festejada na Páscoa. E finalmente chega o grande dia, o domingo de Páscoa. Jesus está no meio de nós. Então, após 40 dias de Quaresma, após celebrarmos a Semana Santa, finalmente chegou o grande dia. Jesus ressuscitou e está no meio de nós. O domingo da Páscoa é o dia da celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Cristo foi crucificado, morreu pelos pecados da humanidade, mas no terceiro dia ele voltou com a salvação para o mundo. Acabou o momento de tristeza e luto. Agora é só alegria, é dia de festejar. Então, no domingo de Páscoa, a gente celebra o milagre da ressurreição de Jesus e que ressuscita também em nossas vidas, nos nossos corações. Então, após todo esse período que nós guardamos até a Páscoa de Jesus, nós não podemos esquecer os ensinamentos que nós vivenciamos no período da Quaresma, no período da Semana Santa. E como o padre mesmo disse lá na missa de quarta-feira de cinzas, você se lembra? Convertei-vos e crede no Evangelho, converta a sua vida para Jesus, mude a sua vida, creia nas palavras do Evangelho, nas palavras de salvação que Jesus traz para nós.
Por isso que com a fé e o nosso coração renovado, nós estamos cheios da luz de Cristo e nós pedimos para que a Páscoa modifique o nosso modo de viver, para que a gente viva de uma forma melhor, que nós sejamos mais compassivos, mais amorosos, mais humildes, que sigamos todos os ensinamentos que Cristo nos deixou, as suas pregações, as parábolas que ele ensinou aos seus discípulos, que serve para nós também, as demonstrações da presença de Jesus na vida das pessoas, e ele está na nossa vida também. Ele morreu por nós, ele morreu por você, ele deu o seu sangue para nós, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então não vamos deixar que esse sacrifício de Jesus tenha sido feito em vão, né? Vamos seguir os ensinamentos dele e mudar o nosso modo de viver. Então agora nós encerramos o nosso encontro com uma oração. Eu peço para que você se concentre agora, feche os seus olhos e reze comigo. Como é bom estar em tua presença, meu Deus. Entre tantas orações, louvores e pedidos, o Senhor veio ao encontro dos seus filhos, nos trouxe o perdão e nos trouxe a luz para as nossas vidas. Que eu seja uma pessoa melhor para ti, para todos os meus irmãos, que eu saiba perdoar assim como o Senhor me perdoou, que eu saiba amar assim como o Senhor me ama, e que diante de tanta dor e sofrimento eu seja reflexo do coração compassivo que é o Senhor meu Deus. Eu te amo, Senhor, eu te louvo e sou teu servo. Faça-se em mim a tua vontade. Amém. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e com o amor de Maria.